Praise the Lord, my lords, the mightiest prophets of the Lord. Bem, povo abençoado, novamente é uma grande honra vir até vocês. Neste tempo, no horário da África Oriental, é por volta das 8h30, 8h31 da noite. E neste dia, este dia passado, o Senhor falou comigo, o Senhor Jeová Elohim falou comigo, Deus Pai, Ele mesmo, Ele falou comigo neste dia passado, nesta noite passada, em uma longa conversa, e é isto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Bem, antes de termos a primeira conversa, eu quero bem dizer ao Senhor, pela aleijado que foi levantado, totalmente aleijado no chão, no pó, na areia, e com um único decreto, quando os dois profetas do Senhor fizeram um decreto aqui em Nairobi, e então ele levantou e andou, e eu lembrei com vocês que estavam celebrando, e o Senhor está fazendo todas essas maravilhas. Isto é uma grande maravilha por si mesmo, considerando que nós não temos nenhum contato com este aleijado, e os muitos que vão levantar e andar, e muitos que já andaram antes, como Nancy Mareka, eu não tive nenhum contato com eles. Então, isto deve falar grandes volumes com esta geração de que o Messias está vindo. A última unção que foi prometida na Bíblia, agora está sendo entregue pelos dois profetas do Senhor. A última glória que foi prometida está aqui, e isso deve falar com vocês a respeito do tempo, deve falar claramente que o tempo está se esgotando rapidamente. Então, esta é uma das mensagens mais importantes que está vindo de lá. O Senhor está trombeteando a advertência da vinda do Messias. Ele não está mostrando um filme para vocês, mas ele está alcançando as suas almas e os seus corações e tentando alcançar esta geração para chamar a atenção deles. Mas vejam, o decreto foi de Nairobi, e vejam, o aleijado lá levantou e andou. Então há uma mensagem aí, e o Senhor espera que vocês usem isso para fazer um inventário espiritual, fazer uma auditoria espiritual nas suas vidas, para vocês estarem prontos para aquele dia que ninguém sabe o dia nem a hora, para que vocês sejam achados prontos. Entretanto, neste último dia, nesta última noite, o Senhor falou comigo a seguinte conversa que eu quero compartilhar. Número 1, eu vejo um edifício, e este edifício está em algum lugar perto do mar, e aquele edifício é totalmente destruído. Eu vejo o mar, eu vejo as ondas do mar, e então eu vejo este prédio, e este prédio é um prédio alto com janelas de vidro e tudo isso, mas todas aquelas janelas de vidro são totalmente sacudidas e quebradas, e um terremoto acontece no mar, e o terremoto vem e sacode este edifício, e as janelas estão totalmente destruídas daquele prédio. Novamente, eu vejo um terremoto, parece um terremoto no fundo do mar, mas que vem para a terra, então ele abala a terra e ele causa um grande dano. Um dano muito extensivo, muito grande. Sério, uma devastação muito séria. E eu vejo muitas pessoas correndo por suas vidas, vivendo em situações e condições depois muito ruins por causa disso. Então, severo terremoto, eu vejo o mar, eu vejo este edifício, eu vejo as pessoas correndo. O Senhor está trazendo este tipo de angústia para advertir vocês, para alertar vocês de que tudo aquilo que foi falado em Mateus 24, pelo próprio Senhor Jesus, agora está sendo executado nesta hora para marcar o tempo, para fazer todas as pessoas entenderem que a Bíblia vai se cumprir e que o Messias está vindo. Então, esta é a primeira parte, é um tremendo terremoto que está vindo, e este edifício alto e muitos outros edifícios serão destruídos. Cada janela está quebrada e as pessoas estavam lá dentro. Número 2.
O Senhor me leva e me mostra uma dispensação na qual a profecia que eu dei da pobreza e a absoluta fome que está vindo à terra, e Ele me mostra quão devastadora será aquela fome. O Senhor Jeová me levou adiante no tempo, lá na frente no tempo, e eu vi uma fome histórica, uma fome arrasadora e uma séria devastação de pobreza fere a terra. E as pessoas de todos os tipos, não importa a classe social, foram assoladas pela pobreza. Foi inacreditável o que eu vi. Eles estavam vivendo em casas que não tinham portas, eles não podiam consertar janelas, não podiam consertar nada. E eles estavam vivendo lá dentro em absoluta pobreza e fome. Muitas pessoas faltavam tudo para elas, não importa a classe social. Há uma severa fome vindo à terra, e há uma severa falta. Haverá uma grande e histórica crise econômica, uma quebra econômica, um desmoronamento econômico, há uma crise econômica vindo, onde as pessoas não terão empregos, eles não terão comida, eles não terão casas. Ele será inacreditável e ele não vai poupar ninguém. Não importa de que classe social você é, não vai importar a sua classe social, não vai poupar ninguém. E o Senhor me levou lá dentro e foi totalmente de quebrar o coração, inacreditável de ver o que a humanidade pode passar. Eu não sei se isso acontece depois do arrebatamento. O Senhor não me deu o tempo deste evento. Ou se pode acontecer além desta dispensação, pela maneira da minha descrição, eu diria que seria além desta dispensação. Me parece ser um evento que acontece mais profundamente no tempo depois que a igreja for tirada. Este nível de devastação, de destruição e de fome. E falta. Total escassez, total privação, pobreza absoluta, pobreza além do zero. E as pessoas, eles estavam vivendo em casas sem janelas e sem portas em toda a terra. Então, isso se levanta como uma mensagem muito séria. E o Senhor está dizendo que para aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que ouvirem a instrução dos dois profetas do Senhor, a voz do Senhor que atualmente está na terra, o Senhor vai te proteger dentro da segurança do céu, da segurança do reino da glória. Mas aqueles que desafiarem, será uma história muito diferente. Em outras palavras, aqueles que pertencem à eleição de Deus para o reino de Deus, fiéis, e a soberana graça de Deus abriu os olhos dos corações deles para verem a verdade, a justiça e a verdade em total, o tesouro da santidade, a verdade e o tesouro do arrependimento. Eles, para ver a glória de Deus, este é Deus que está visitando, então deixe-me correr para ouvir o que o Senhor está falando. Então o Senhor vai te assegurar e te proteger, porque o Senhor é fiel aos que são fiéis a Ele. O Messias está vindo. Lembrem-se que eu vi a vinda do Messias. E vocês não podem esquecer o fato de que as palavras da minha língua, quando eu disse naquele 29 de julho do ano de 2009, que o Senhor, enquanto eu estava dormindo em Joanesburgo, no aeroporto Oliver Tambo, o Senhor me levantou até o reino da glória, e dentro do reino do céu, eu fiquei diante do trono de Deus. E a glória e o glorioso Cordeiro de Deus quebrou o quarto selo. Eu disse, ele quebrou o quarto selo do santo rolo de Deus. E o cavaleiro do quarto cavalo do Apocalipse, ele se chama o quarto cavaleiro do Apocalipse. Foi liberado. Isto foi depois que o quarto ser vivente veio e falou comigo. Eu vi, os outros seres viventes vieram e voltaram para dentro. Ele veio, depois voltou e liberou o cavaleiro do cavalo amarelo. Ele veio com
com toda a força. Então eu o impedi, eu levantei a minha mão esquerda profética e eu o impedi, então ele parou e o cavalo se ajoelhou. Eu conversei com ele, depois disso ele correu por toda a terra, foi à Grécia e depois por todo o mundo. Egito, Grécia. Então a segunda parte daquela profecia é a igreja dentro do reino da glória. Agora, eu saí de lá e eu vim até vocês e disse que iria haver muitas pestilências e enfermidades e morte que iria assolar a terra. O que vocês veem hoje? A morte está por toda a terra agora. Eles estão contando mortes como números. 4 mil no Brasil, não sei quantos milhares na China, na Índia, nos Estados Unidos, até que a Organização Mundial da Saúde está preocupada que a morte já se tornou normalizada neste tempo. A profecia de 29 de julho de 2009 foi seguida da profecia acrescentada com a profecia de 1º de dezembro de 2015, quando o Senhor viu a condescendência, a calúnia, a zombaria que acompanhou a forma como as pessoas viam a mensagem. Quando eu disse que eu vim do reino da glória, e eu vi a quebra do 4º selo, e a liberação do 4º cavaleiro. E então eu fui à frente, agora o Senhor me fez ver, Ele me permitiu ver que devido à desobediência e negligência dessa geração, Ele me permitiu levantar e naquele 1º de dezembro de 2015, confrontar essa geração e dar aquela tremenda profecia da vinda do coronavírus da Ásia, e Ele me deu detalhes específicos. Eu vi cultura, eu vi muitas, todos estão falando no mundo inteiro as palavras daquela profecia. Vamos fazer cultura, falta de equipamento, viria da Ásia, iria sacudir a terra inteira, os hospitais seriam inundados. Veja, agora não tem leitos de UTI nesta hora. E é por isso, mas a geração não ouviu, até que o Senhor fez cumprir. Então, o ancião de dias agora vem, 4 semanas antes, e eu pude ver de longe, e eu fiquei muito chocado, porque ele estava como 5 metros, então os 2 profetas do Senhor estavam lá, então ele disse que ele colocou o coronavírus e os gafanhotos entre ele mesmo e nós. Então ele disse, vá dizer para eles, o país inteiro. Então eu entendi que o Senhor olha o mundo inteiro como se fosse um país. Ele colocou muitos gafanhotos e coronavírus entre ele mesmo e eu, e os 2 profetas de Yahweh. Então, depois disso, ele desapareceu. E olha agora o que aconteceu. Então, se você olhar os gafanhotos, então está muito claro para esta geração que o Messias está vindo. E o momento da verdade está prestes a acontecer, quando aqueles que levaram levianamente a palavra, a mensagem de Deus, eles levarão a sua pena, o seu castigo. Aqueles que tentaram levar levianamente a nuvem de Deus, quando Jeová Yahweh, que é soberano, ele é o governador, o rei e o criador. Sem ele, não há salvador. É ele que leva as pessoas para o céu e é ele que leva as pessoas para o inferno. E é por isso que aqueles que são sábios nessa hora, vocês foram chamados para se arrepender, para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para ser nascidos de novo apropriadamente, buscarem a justiça e a santidade, e estar sempre vigiando para receber o Messias que está vindo, estar sempre em vigilância para entrar no reino de Deus, na segurança do céu. Que aqueles que têm ouvidos, preparem-se, porque eu vi a vinda do Messias. Que a sua sabedoria não falhe nisso. Obrigado.